Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV A Assembleia. Com certeza o tema que nós vamos abordar hoje com uma especialista é do seu interesse ou de alguém que você conhece. A obesidade é um problema universal que atinge países desenvolvidos, subdesenvolvidos, tem causas diferentes e multifatores relacionados. E é um problema permanente, algo que preocupa as pessoas não apenas pela estética, mas também pelo comprometimento de funções, da qualidade de vida. Quem vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto hoje conosco é a doutora Leila Arrochelas, que é médica especialista em nutrologia da obesidade. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, doutora, uma alegria, viu? Eu que agradeço, boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar de um tema muito importante, né? É uma pandemia essa doença, ela que anteriormente não era doença. Já começou bem, esclarecendo uma coisa importante, né, doutor? Anteriormente ela não era tida como doença. As pessoas achavam que a obesidade era eu quero comer, eu como porque não tenho controle. E aí, em 2013... foi determinado que a obesidade seria uma doença crônica, multifatorial, e que o paciente ele precisa ter um acompanhamento médico para o resto da vida. Hoje em dia, graças a Deus e aos estudos e aos cientistas, nós temos várias medicações que podem atuar na obesidade e que dão ótimos resultados. É interessante o que a senhora falou, que a obesidade é uma doença crônica. Se nós estivéssemos tratando aqui de sarampo, por exemplo, nós poderíamos dizer que um dos sinais do sarampo são as manchas vermelhas na pele, não é? Poderíamos dizer que o sinal de uma pessoa que está com um sintoma da pessoa que está com febre são os calafrios no fim da tarde. Como é que a gente pode perceber que eventualmente está desenvolvendo, entrando num quadro de obesidade? Quais os principais sinais, sintomas, evidências que a gente pode perceber? Na literatura, a gente classifica a obesidade através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que ele é feito através da altura e do peso. Atualmente, obesidade grau 1 é quando o paciente ele tem um IMC maior ou igual a 30. Abaixo disso, entre 25 e 29,9, é sobrepeso. Quando o paciente ele passa da linha do sobrepeso para a obesidade, a gente tem várias mudanças metabólicas, hormonais, que vai fazer com que esse paciente ele tenha mais dificuldade de perder peso. Por isso que não é só fechar a boca, não é só fazer atividade física. O paciente obeso ele precisa de um olhar diferenciado. Muitas vezes, na maioria das vezes, precisa de medicação para controlar a doença. A fisiopatologia da obesidade ela é complexa por ser uma doença multifatorial, tá? Mas uma das coisas que eu percebo muito na minha prática clínica é que o paciente obeso, ele tem um desbalanço entre a fome homeostática e a fome hedônica. O que quer dizer isso? Os pacientes que não têm obesidade, eles comem pela necessidade de calorias, apenas para satisfazer ali a fome. Biologicamente, manter-se vivo, né? Funcional. Exatamente. E o paciente obeso, ele tem mais a fome hedônica, que é aquela fome prazerosa, fica em busca de alimentos palatáveis. Eu sempre digo isso para os meus pacientes, eu vou falar aqui para vocês. Eu me comparo muito ao meu marido. Eu tenho obesidade, apesar da minha doença estar controlada, e foi isso que me levou a estudar ainda mais sobre obesidade. Eu perdi 33 quilos em um ano, e aí o meu marido, ele come só para ficar saciado. E ele fala para mim, você não precisa estar repetindo o prato, mas não é uma coisa que a gente quer. É como se a gente realmente tivesse essa desregulação hormonal, metabólica, que a gente fica buscando alimentos prazerosos. Me permita pegar um ganchinho que a senhora citou. É como se a gente tivesse. Existe de fato isso ou é uma mera percepção, eventualmente de um desequilíbrio psicológico, de um quadro de ansiedade, de algo que motiva a pessoa a buscar no alimento eventualmente uma compensação? É tudo isso? Existe metabolicamente, hormonalmente falando, fisiologicamente falando,
a obesidade, ela traz isso, porque desregula hormônios, desregula o nosso metabolismo. Então, não é o paciente dizer, eu estou comendo. Não, não é porque ele quer. Eu costumo dizer que o paciente, ele não é obeso porque come muito. Ele come muito porque é obeso. Né? Então, é da doença, não é fácil, mas hoje em dia nós temos tratamento com medicações que agem ali, naquele centro da saciedade, que faz você parar de ficar pensando naquele alimento. Eu queria comer uma pizza, eu queria comer um chocolate. As medicações hoje em dia agem nessa vontade e agem na saciedade. É incrível, assim, você come um pouquinho, você consegue saber como uma pessoa sem obesidade vive com as medicações. A gente sabe que doenças têm uma origem. Às vezes tem fatores hereditários que contribuem, às vezes são hábitos cotidianos, fatores ambientais, tudo isso, junto ou de maneira dissociada, pode de alguma maneira favorecer o desenvolvimento daquela doença e naturalmente o próprio envelhecimento vai também permitindo que alguns outros problemas surjam. No caso da obesidade, já existe um indicador de qual é a origem da doença, de como ela se desenvolve e, caso sim, existe também uma maneira preventiva, antes de a gente falar especificamente do tratamento, é bom dar uma esmiuçada nisso para servir de alerta também, né? Geralmente tem um fator genético associado, sim, mas é como eu sempre falo, a gente pode mudar isso. Então, sim. Se você, que é obeso, tem filhos, então prevenir nos seus filhos com alimentação saudável, com prática de atividade física, para que eles não cheguem à obesidade. Porque, como eu falei, depois que a gente atravessa a linha entre o sobrepeso e a obesidade, que a gente chega na obesidade, há uma mudança metabólica e hormonal no nosso organismo e a gente passa a ter uma doença crônica. É igual o pré-diabetes para o diabético. Então, quem tem pré-diabetes, a gente ainda consegue, com mudança no estilo de vida, medicação, fazer com que esse paciente ele não fique diabético. Não desenvolva, né? Uma vez que ele desenvolve diabetes, ele pode até ficar sem tomar medicação, mas ele vai ser diabético. É irreversível, né? Isso. Doutora, e a partir do momento que eu percebo que estou com determinado comportamento, com determinada conduta, quando é que esse sinal efetivamente acende para que eu possa dizer assim, opa, eu estou para desenvolver a obesidade. Eu falo isso não citando apenas número do IMC, 29,9, agora, mas há uma mudança de comportamento, há uma forma de pensar, e como a senhora já antecipou, de se alimentar que acaba dando um indicativo de que, mesmo estando, por exemplo, com 20 lá no IMC, eu posso rapidamente avançar aqueles 10? Foi ótimo você falar sobre isso, porque o IMC é o que está lá na Organização Mundial de Saúde. Porém, tem pacientes que têm IMC alto, mas a composição corporal do paciente não é de obesidade. Por exemplo, um paciente musculoso, sim, tem muito músculo. Um halterofilista, um bodybuilder, né? Exatamente. Então, tem o IMC lá em cima, mas quando a gente vai para a bioimpedância, que é um aparelho que mede a composição corporal, a gente vê que aquele paciente não tem obesidade. Como também tem o paciente que chega lá com obesidade sarcopênica, que é aquele falso magro. Sim. O paciente chega lá e não tem obesidade, mas tem um índice de gordura muito alto no seu corpo e uma massa muscular muito baixa. Então, esse paciente também é classificado como obesidade sarcopênica. Então, eu queria só aproveitar aqui para a gente deixar bem clarinho. É possível ver um obeso magro, esteticamente magro? Sim, esteticamente sim. Porque o que vai me dizer se aquele paciente ele é saudável ou não é a composição corporal. Então, a bioimpedância hoje em dia nos consultórios médicos, ela é muito relevante para a gente conseguir diferenciar isso, não apenas pelo IMC. O IMC é uma forma mais prática, porque nem todo mundo tem a bioimpedância para realizar. Eu vou pedir até para a senhora já dar uma explicada nesses dois pontos, né? No que é esse equipamento utilizado para fazer essa varredura eletromagnética e identificação dos componentes ali do meu corpo e reforçar também, a partir do momento que eu faço essa bioimpedância, como é essa leitura para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor. Pronto. A bioimpedância ela é um aparelho que, através de ondas eletromagnéticas, ela percorre o nosso corpo e vai dizer quanto por cento você tem de massa muscular, quanto você tem de massa magra, que é água, osso, porque tem que diferenciar massa muscular de massa magra, tá? A massa magra é massa muscular, água, osso, e a massa muscular é só o músculo, tá?
Então, nessa balança, nesse exame, a gente consegue diferenciar quanto tem de massa muscular, quanto tem de água, quanto tem de gordura. E aí a gente consegue dizer, olha, você não tem obesidade pelo IMC, mas a sua composição corporal, a gente precisa reduzir essa gordura. Outra coisa interessante é que a gente acha que a obesidade que vem da infância, ela é mais perigosa do que aquela obesidade que vem na fase adulta. Sim. A obesidade da fase adulta, ela é uma obesidade mais perigosa, porque quando ela vem da infância para a fase adulta, você vai construindo adipócitos periféricos, que são células que acumulam gordura. E aí você, quando engorda, você vai acumular na periferia. Quando você se torna um obeso depois da fase adulta, não tem esses adipócitos. E aí você vai acumular na gordura visceral. Que é mais perigosa. Que é mais perigosa. Então, tem mais chance de acumular gordura as placas de ateroma no coração, no fígado, que causa a esteatose hepática, que hoje em dia é uma causa de cirrose hepática. Então, a obesidade, se a gente for parar para ver, é uma doença que, se você prevenir, se você tratar, você consegue prevenir quase tudo que um clínico geral Sim. trata no seu consultório. Por isso que eu saí da clínica médica para a obesidade, porque eu agindo aqui, eu consigo tratar outras comorbidades. Falando em comorbidades, a maioria das pessoas que têm obesidade convive com essa realidade. É obeso e diabético, obeso e hipertenso, não é? Obeso e tem algum transtorno comportamental como a própria ansiedade decorrente de vários outros fatores. E, infelizmente, essa mudança de classificação na ótica da OMS até, podemos dizer assim, um pouco tardia do ponto de vista prático e das consequências também, dos impactos efetivos que as pessoas obesas têm. Porque, até pouco tempo, sofriam apenas com o aspecto estético, não é? E podemos dizer, em termos modernos, com o bullying, né, com o desrespeito de uma parcela da população. Mas hoje a gente sabe que é uma doença. E além de tratar da doença, convive com esses fatores externos que podem até eventualmente desenvolver uma depressão em virtude daquela condição que a pessoa está. Eu queria só fazer essa ampliação aqui do espectro para que a gente veja que não é algo tão simples e que pode matar silenciosamente, não apenas pelo peso, mas pelo adoecimento da mente. Afinal das contas, saúde tem que ser uma coisa homeostática completa, né? Com certeza. Então, muitas pessoas desenvolveram depressão ao longo do tempo, pensando, poxa, não é porque eu não quero, né? Eu tento emagrecer, eu tento fazer exercício, mas a coisa não acontece. Hoje, você entendendo o que é doença, você meio que trabalha essa parte emocional. Dizer, não, eu tenho uma doença que eu preciso me tratar e me cuidar. E pensar também na questão que alterações hormonais da obesidade também levam a depressão, ansiedade. Não é porque a pessoa quer estar depressiva, não é porque a pessoa quer estar ansiosa. Então, tudo... Não é falta de vontade. Não é falta de força de vontade. Não eu estou comendo muito porque eu quero. Não é. Eu tenho local de fala, porque eu sou obesa. Então, qualquer descuido, eu volto ao meu peso. O nosso corpo, ele tem uma tendência a sempre querer voltar para o nosso maior peso. Então, é como uma se você questão de segurança tivesse biológica, sempre, né? Exatamente. Sempre numa escada rolante e você tentando fazer o inverso, sabe? E aí, é uma corrida para o resto da vida. E você entendendo isso, quando você começa a se descuidar, você, preciso voltar para o foco, talvez preciso voltar à medicação. Eu quero que você faça uma pequena pausa, para antes de a gente falar aqui agora de como é esse tratamento, os recursos que têm sido utilizados, como por 2 vezes, pelo menos, a senhora citou, que é obesa, eu queria que você testemunhasse, se é que podemos dizer assim, um pouquinho da sua própria experiência, ainda que de maneira diminuta. Resumida, né? Isso, para que as pessoas pudessem entender que até um profissional da saúde pode passar, e não apenas isso, que é possível sair dessa condição esteticamente desfavorável, sair de uma condição de tristeza por não se sentir bem consigo, por não conseguir sair daquela condição, muitas vezes sem apoio, tem gente que quer emagrecer sem buscar uma orientação, para que vejam no seu exemplo
e até na sua mudança física mesmo, naquilo que a gente enxerga, né, fisicamente Isso, falando, exatamente. para que as pessoas vejam que dá sim para vencer. Isso, então, há um ano atrás eu pesava quase 90 quilos. Não que o peso seja alguma coisa, mas eu pesava 90 quilos com gordura. E aí eu decidi mudar e percebi que essa mudança com medicação, eu fiz uso de medicação, eu faço uso da medicação para poder manter meu peso, me ajudou muito no tratamento. Então, medicação, exercício físico e alimentação balanceada, ele é o tripé do tratamento da obesidade. E é possível, sim, conseguir ter uma vida de qualidade, um sono bom, mesmo com obesidade. Porque eu digo, doutora, você está magra, mas você fala que você é obesa. Porque qualquer descuido meu, eu posso voltar ao meu peso de antes. E quando foi que, me permita dizer aqui a expressão, a ficha caiu e a senhora, enquanto profissional da saúde, disse assim, não, meu Deus, realmente eu preciso de ajuda? Foram duas falas, uma do meu marido e uma de uma das Maridão minhas aí melhores ajudando, tá vendo? amigas. Então, eles falaram assim, olha, você sempre foi atleta, sempre comeu bem, sempre fez exercício físico e você já teve seus filhos, você precisa mudar. E aí fui estudar. Senão, vou estudar para usar essas novas medicações no meu tratamento. Foi quando eu comecei a usar a medicação, a mudar o estilo de vida e a melhorar que os meus pacientes começaram a me pedir. Então, assim, tratei a minha mãe, tratei a minha família, me tratei e meus pacientes começaram a me pedir. Eu disse, eu vou estudar mais para levar algo a mais para os meus pacientes. E aí migrou da clínica médica para a especialização em nutrologia, né? Agora, doutora, a gente ouve falar muito, e eu preferi seguir essa cadeia natural introdutória para chegar nesse ponto, até porque ultimamente ele tem sido alvo de muito desconhecimento, de muitas críticas e até de muitas dúvidas, naturalmente. Eu vou citar aqui o exemplo da quebra da patente eu sempre confundo o nome, tizerpatida, eu só quero dizer trizerpatida. Tizerpatida, isso mesmo. Queria que a senhora me dissesse agora, esse medicamento veio para revolucionar o tratamento da obesidade? Ele é apenas um gatilho para se emagrecer rapidamente? Explica para mim, dentro do tratamento clínico, do tratamento da nutrologia, qual a importância desse e de tantos outros recursos que de 1 ano, 2 para cá, passaram a ser de conhecimento público? Ele veio realmente para mudar, porque até ele chegar, e ainda hoje, a bariátrica é o tratamento que faz a maior perda de peso, tá? Porém, hoje já se vê que a tizerpatida, ela é uma medicação que ela consegue fazer com que o paciente perca muito peso em pouco tempo, sem ser tão invasivo como a bariátrica. Isso é benéfico? Muito. A medicação ela é fantástica. Ela é um análogo de 2 hormônios, que é o GIP e o GLP-1. São hormônios que a gente produz, mas o obeso ele produz em menor quantidade. E aí, quando a gente dá essa medicação, o paciente ele consegue conviver com a obesidade. Ele consegue ter comportamentos de uma pessoa que não tem obesidade. Por exemplo, ele come pouco e fica saciado. Quem tem obesidade vê a comida e quer comer o tempo todo, não tem a sensação da saciedade. Ele faz com que você não fique aquela barulho da fome, food noise, pensando o tempo todo, ai meu Deus, eu quero comer pizza. Ele age ali, é fantástico. Para mim, a medicação é fantástica. A gente falou aqui o nome da substância, mas aqui temos a liberdade de falar tranquilamente. Ele é justamente o princípio ativo, a composição ali do Mounjaro, né? Mas existem outros medicamentos que, talvez até antes desse, ficaram um pouco mais famosos, como o Ozempic, né? São as famosas canetinhas, né? Exatamente. O Ozempic, ele também tem a mesma ação. Sim. Só que ele causa muita náusea, muito enjoo, mas ele também age nesses centros. O Ozempic, ele é só análogo de GLP-1. A tizerpatida é de GLP-1 e de GIP. O GIP, ele causa um efeito antiemético, que é esse efeito que reduz essa vontade de náusea, né? Essa vontade de vomitar. Outra coisa que a tizerpatida faz e que está sendo estudada para o uso do lipedema, que é também um assunto aqui. Certo. É que ele vai... Já me sugeriu uma outra pauta para a senhora voltar aqui, tá? Com certeza. Ele vai lá nas células de gordura e ele consegue fazer a lipólise, que é a quebra da célula de gordura. Então, quem faz uso percebe que fica com menos celulite, fica mais definido.
Então, é uma medicação fantástica. Agora, doutora, existe uma indicação clínica para isso? Porque a grande preocupação até da comunidade médica, da comunidade da saúde e por tabela também de outros profissionais como da própria assistência social, da psicologia, é com o uso indiscriminado e esse acesso, me permita dizer assim, banalizado. Isso. Porque é um medicamento. Não é uma coisa opcional que você pode comprar em qualquer farmácia, Exatamente. toma ali como um suplemento eventual. Não. É algo que precisa de uma indicação. Exatamente. Ele é indicado para quem tem obesidade e quem tem diabetes tipo 2. E quem indica? Teoricamente, o médico. Esse aí é o Então, cuidado que as pessoas devem ter, exatamente. Até porque se ouviu muito falar, tisepartida causa pancreatite. Realmente, em bula fala que causa pancreatite. Porém, os casos que a gente teve de pancreatite, né, no mundo, não se foi falado se... Existem 3 causas de pancreatite, que é a bebida alcoólica, o uso abusivo de bebida alcoólica, pedra na vesícula, que é a litíase biliar, e triglicerídeo alto. Então, sempre para iniciar essa medicação, o ideal é que você faça avaliação de pelo menos essas 3 coisas. Então, faça um ultrassom de abdômen superior, colha bioquímica para ver como é que estão os triglicerídeos, reduza o uso de bebida alcoólica durante o tratamento, para evitar que você tenha uma complicação tão grave que é a pancreatite. Mas a medicação em si, para causar pancreatite, é muito raro. Só ela, entendeu? E certamente também só em casos de ausência de acompanhamento de um profissional para exatamente. monitorar, né, Pra monitorar até os efeitos exames, disso. os sintomas. Há dosagens diferentes, inclusive, e só o profissional da saúde, só o médico que consegue ali definir qual conduta deve ser adotada Exatamente. para cada perfil, respeitando naturalmente a individualidade biológica e o contexto de saúde do paciente. Exatamente. Essa questão da dose é muito importante, que o paciente chega, doutora, eu vou usar quanto tempo a medicação? Ou então, se eu já quero tomar de tanto para ter... Exatamente. Aí eu disse, olha, eu não posso afirmar para você o tempo que você vai usar. Tem pessoas que perdem muito peso com 2,5, tem pessoas que perdem muito peso com 5. Cada organismo é um organismo e você precisa respeitar essas individualidades. E olhar também o aspecto até do momento que a pessoa está vivendo, do contexto, tudo isso é relevante, né? Tudo. Agora, doutora, quem é que chega ao seu consultório e diz, eu quero tomar? Normalmente é o seu paciente, são aquelas pessoas que só se preocupam com a estética e ali a senhora tem que profissionalmente conscientizá-la que não é só perder peso e que associado ao uso daquela medicação ele deve mudar o estilo de vida, adotar outras práticas como naturalmente a atividade física. Não, as pessoas geralmente chegam, eu quero tomar o remédio, né? Doutor, eu quero aquele remédio que está todo mundo tomando, né? E aí eu oriento, eu digo, olha, o remédio sozinho ele não faz efeito. Ele precisa de uma mudança no estilo de vida. Até porque a medicação ela vai ser usada por um período para você adaptar a sua vida, porque é uma medicação que não é barata, Claro. né? Então, uma medicação que você não pode dizer, vou usar para o resto da minha vida. Por enquanto, ela ainda não é acessível, né? Para todo mundo. Mas usar aquele tempo do remédio para mudar os hábitos, para dormir melhor, para fazer atividade física, para melhorar o tipo da alimentação. E outra coisa importante é fazer o desmame corretamente. Eu queria até, antes de entrarmos no aspecto do desmame, tratar de uma questão que eu acredito ser importante. A gente vê apreensões recorrentes também. Obviamente eu estou aqui no programa de saúde, mas daqui a pouquinho eu acompanho política lá embaixo e a gente acaba envolto a todas as notícias que circulam, né, em busca dessas temáticas específicas. Recorrentemente tem apreensão da Polícia Federal aqui no aeroporto de cargas e mais cargas sem o devido acondicionamento, sem a comprovação de origem daquele medicamento. Exatamente. E pelo que pesquisei previamente, todos esses fatores aqui, principalmente acondicionamento e transporte ou transporte da maneira adequada, influenciam e inclusive a maneira com que o medicamento vai ser aplicado. Exatamente. Então você pode ter lá uma dose de não sei quantos ml, mas pode ser comprometida a eficácia ou até as consequências daquela aplicação se não for manipulado e aplicado da maneira adequada. A eficácia e a segurança, né? Assim, você não tem como comprovar, como você falou, que aquele medicamento, primeiramente, que é um medicamento, que é a tisepartida. Algumas vezes você não tem como saber, né? Porque não tem uma fiscalização sobre o que tem naquele frasquinho. Outra questão é sobre, ele precisa estar refrigerado, né? E aí, como foi esse transporte?
É semelhante ao da vacina. É isso. Ela tem que ter mais todo ou esse menos. cuidado, da ponta, de uma ponta a outra, melhor De uma dizendo, ponta né? a Da outra. saída à Porque às vezes entrega, você né? está só botando uma substância que não vai fazer efeito, que pode até fazer mal, né? E você não sabe de onde veio, onde foi produzido, não tem como rastrear. Se essa pessoa tiver uma reação, não tem como a gente rastrear de onde foi, né? Porque não sabe. Daí a importância de, quando formos buscar algum tipo de atendimento nesse sentido, primeiro, procurar um profissional habilitado e seguir a recomendação dele. Certamente, Exatamente. existem clínicas onde as pessoas podem fazer isso com segurança, seguindo os princípios protocolo. de saúde, o Isso. protocolo, para aí sim ter o resultado esperado e, o mais importante, com segurança, tratando não apenas de um aspecto estético, mas efetivamente de Exatamente. saúde, né? A questão aí maior é da segurança, né? São vidas, né? São vidas. Você está injetando algo que você não sabe o que é no seu corpo. Então, a segurança é que precisa ser feita da maneira correta. Mas tranquilizando também quem precisa, é possível fazer o uso dentro de uma prescrição adequada, também com segurança, buscando profissionais Com e certeza ambientes ali seguros, exatamente, né? Exatamente, consegue. Consegue e, assim, o acompanhamento médico, como você falou, ele muda qualquer coisa. Porque eu já peguei pacientes que estavam usando sozinhos, com doses altíssimas, de 12,5, e não estavam mais perdendo peso. A partir do momento que vai para um profissional, que o profissional dá as orientações, ele volta a perder peso. Então, não é só usar a medicação, precisa de um acompanhamento médico. Esse é hoje o principal recurso para o tratamento? Atualmente é. Tem outras medicações, como a retatrutide, que está em estudo ainda. Entendi. Que vai agir em mais vias e aí promete a perda de peso maior ainda do que a tizepartida. Para a gente concluir, essa perda de peso não é apenas, mais uma vez, uma questão de número na balança ou mudança corporal estética. Podemos dizer que ela vai contribuir também de maneira direta, por exemplo, naquelas pessoas que estão pré-diabéticas, para dar uma diminuída na resistência insulínica, na glicose. Então, são medicações que agem justamente na resistência insulínica também. E aí você vê pacientes que usavam medicações para resistência insulínica. Que é uma doença também? É um pré-diabetes, Aham. que é a resistência insulínica. E aí a gente consegue tirar a medicação com o paciente perdendo peso, mudando o estilo de vida e ele fica sem medicação. Mudando de fato esse estilo de vida para ter saúde, né? Na prática é o que importa. Pode não parecer, doutora, que também está aqui com um grande staff atrás das câmeras, mas faltam 2 minutinhos para concluirmos nosso bate-papo. O bom é que a gente garantiu muito assunto para que a senhora volte aqui em breve, se Deus quiser, para darmos continuidade. Mas eu queria facultar esse instantinho final para que a senhora... É um tema que, como eu disse, é um pouco polêmico, gera desconhecimento, carece de muita luz sobre ele para que as pessoas literalmente, né, se esclareçam e busquem o atendimento da maneira adequada, se precisarem. Então, como depois vão me perguntar, eu já queria que a senhora dissesse o seu arroba, seu telefone, endereço onde a senhora tem atendido, para que as pessoas possam também saber disso. E pode falar aqui direto para a sua câmera, se assim quiser. Eu queria agradecer a oportunidade para falar de um tema tão importante atualmente, né, que nós temos a pandemia da obesidade, e é uma doença que leva a outras comorbidades, como diabetes, pressão alta, câncer. Então, tratar a obesidade é prevenir todas essas outras doenças. Eu sou a doutora Leila. Meu arroba é DRA Leila Arrochelas. Com 2 L's. Com 2 L's. Eu atendo em Maceió, no Instituto Ortoprime, que fica no edifício Delman, ali na Pajuçara, e atendo na Barra Nova, na Barra Clinic, que é uma clínica que tem várias especialidades médicas. Muito bom. E o legal é que tanto quem está na região metropolitana, nesses balneários de praia, quanto na Exatamente. capital, pode ter acesso à saúde de qualidade e a esses esclarecimentos importantes, não é, doutora Leila? Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo, sabendo que a agenda dos profissionais da saúde é apertada, mas conseguimos aqui prestar esse serviço de utilidade pública para que você que nos acompanha. E lembramos, caso esteja nos assistindo na tela da TV Assembleia, esse conteúdo é disponibilizado também no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, procurar na lupinha, tem a playlist lá do Ponto de Vista e compartilhar o link com quem você achar que precisa receber essas informações tão esclarecedoras que podem prevenir o mal e naturalmente trazer muito bem para quem as segue. Obrigado pela companhia e até a próxima.